Alô Sandra, boa noite. Vamos lá então, começar esta live, mais uma quinta-feira, não é? Tarda nada, estamos no fim do ano e temos aqui imenso conhecimento partilhado, muitas coisas explicadas, porque relembrar que o objetivo da Tula é empoderar os tutores para que vocês possam conhecer melhor os sinais e os sintomas dos vossos animais, para que vocês possam ser os primeiros a detectar, os primeiros a compreender aquilo que eles estão a passar de informação, porque quanto mais cedo vocês conseguirem começar a entender o que eles estão a mostrar e o que se está a passar, mais cedo nós, médicos veterinários, vamos conseguir atuar e em conjunto vamos conseguir obter melhores resultados, mais qualidade de vida, mais longevidade, tudo aquilo que todos nós que aqui estamos sonhamos para os nossos animais. Então, hoje na nossa missão de empoderar todos vocês está a apresentação do novo produto de uma nova gama. Portanto, a Tula já está pensada e todos os produtos da Tula já estão pensados como sendo gamas. Porquê? Porque ao longo destes 20 anos, tudo aquilo que tem estado a fazer falta no dia a dia, nas várias situações, nos vários problemas que nós andamos aqui a resolver e a curar e a tratar, e que é desafiante encontrar, portanto, encontrar os princípios ativos, encontrar as concentrações corretas, encontrar as combinações ideais para não ter que fazer várias substâncias diferentes de várias fontes e ter que quase que obrigar os nossos animais a tomar tudo isso. Então, nós fomos criando estas gamas, fomos pensando e percebendo o que é que para cada situação fazia necessidade. E cada situação quer dizer o quê? Quer dizer que há grupos de patologias que têm origens nos mesmos órgãos internos e por isso há padrões de doença. Ou seja, muitos sinais e sintomas que podem ser diferentes de animais para animais vão ter origem nos mesmos órgãos e nós aprendemos a detectar isso, aprendemos a elaborar, no fundo, um conjunto de sinais e sintomas específicos para cada tipo de problema, de acordo com a sua causa também, e a conseguir então criar e desenvolver estas fórmulas de raiz completamente inéditas, que não existem efetivamente em lado nenhum, e foi por isso que elas precisavam de ser criadas, porque há uma necessidade verdadeira que provavelmente 90% ou mais dos médicos veterinários, principalmente os médicos veterinários da medicina convencional, ainda não perceberam que existe. Porquê? Porque nós não aprendemos sobre estes assuntos ainda hoje em dia na faculdade, nós temos, se tivermos interesse, não é? De o estudar à parte disso, e depois temos que passar sim pela experiência muitas vezes de clínica, de entender na prática como é que as coisas se apresentam, como é que os problemas se resolvem, como é que aplicando as substâncias corretas, da forma correta, os resultados surgem. Portanto, todas estas gamas vêm na sequência desta informação compilada e do desejo muito, muito grande de finalmente ter uma resposta para todos os pacientes que seguimos em clínica e poder oferecer isso a todos os tutores no geral e a cada vez mais veterinários, para que também eles tenham mais consciência de que não adianta nada tratar sinais sem tratar a causa desses sinais, porque o corpo tenta sempre avisar, tenta sempre informar, e um sinal é isso mesmo, não é? Uma chamada de atenção. É o corpo a dizer de alguma forma, que muitas vezes é uma forma que não é perceptível para a maioria, mas que vai passar a ser, basta que vocês o queiram aprender, queiram escutar, queiram seguir, para vocês poderem então entender porque é que ele está a dar esse sinal. Então essa linguagem do corpo é uma linguagem que está muito interligada com as hormonas, está muito interligada com o sistema nervoso e que está muito acessível, porque os sinais são visíveis, os sinais são palpáveis. Só que muitas vezes, quando se fazem estas análises clínicas e os resultados não são compatíveis com alguma coisa em específico que se suspeitava, abandona-se a ideia e abandona-se a importância que se dá, efetivamente, infelizmente, àquilo que é o sintoma ou o sinal que o animal está a apresentar. Então perde-se muito tempo, demasiado tempo, até que se valoriza aquele sinal, porque se fica à espera que esse sinal seja relacionado com alguma alteração analítica, portanto com alguma análise clínica que esteja alterada. Então o objetivo de nós conhecermos os nossos animais e de entendermos o significado desses sinais
é fazer a tal medicina preventiva. Mesmo quando o problema já existe, nós não deixarmos que esse problema piore também é uma ação importante, certo? Nós não vamos baixar os braços nem antes, nem durante, nem quando as coisas já estão numa fase avançada, porque até nessa situação, nesse momento, é possível dar qualidade de vida, é possível retirar dor, é possível aliviar sofrimento, portanto, nós nunca vamos deixar de o fazer. E para isso precisamos de ferramentas. Portanto, voltando aqui à questão desta nossa live, as ferramentas, uma das ferramentas mais necessitadas na medicina, e não é que falte oferta, não falta oferta no mercado de suplementos veterinários, mas falta a verdade nessa oferta do nosso ponto de vista, que é tratar sinais e sintomas em direção à causa, sempre, porque nós queremos curar os nossos animais, nós queremos curar não só os sintomas e os sinais, mas também evitar que o corpo dê sinais a outros níveis, porque se realmente nós, vou pôr muitas aspas nesta expressão, não é? Se nós abafarmos, no fundo, a questão por um lado, sinais e sintomas, muitas vezes fazemos isso com a medicina convencional, com os medicamentos, não é? Com os imunossupressores principalmente, a cortisona, o Apoquel, todas essas medicações que hoje em dia são muito usadas para, por exemplo, os quadros alérgicos, nós abafamos de um lado e o corpo vai dar sinais do outro, não é? Portanto, vai acabar por aparecer de outra forma, quando a origem e a causa é exatamente a mesma. Então chega, chega mesmo de continuarmos a achar que o corpo se manifesta por partes, quando ele funciona como um todo, através do sangue, através do sistema imunitário, através de toda a parte neurológica e do facto do corpo ser um todo, não é? Nós não vivemos um braço à segunda-feira e à terça-feira pomos outro braço e à quarta-feira. O corpo está constantemente a enviar sinais, todo ele, e dos nossos animais não difere de todo em relação àquilo que acontece ao ser humano. Então, se vocês conseguem entender isso para vocês, conseguem olhar para eles exatamente da mesma forma e perceber que uma questão que se manifesta de uma determinada forma à superfície do corpo, muitas vezes, poderá e terá normalmente origem num outro local. E não há nada de estranho nisso. O que é estranho é nós esquecermos isso e não irmos à procura. Então, esta nossa gama, que é uma gama considerada para problemas degenerativos, e degenerativo é aquilo que acontece quando nós temos um processo, por exemplo, de envelhecimento, não é? Porque degenerativo vem também lembrar o desgaste, a perda de função, portanto, e é isso que acontece na maior parte dos problemas ortopédicos dos nossos animais. Portanto, ao invés de nós utilizarmos esta classificação de condroprotetores, que é aquilo que vocês estão habituados a ouvir, condroprotetores para proteger as cartilagens e articulações, nós sentimos que esta gama que trazemos, que seria, no fundo, para tratar articulações, é muito mais do que isso, é uma gama para o degenerativo. E só o facto de nós termos essa consciência e utilizarmos essa denominação faz com que aquilo que estamos a passar de informação e que está presente em todas as fórmulas é que nós sabemos que há um desgaste articular, ok, tudo bem, é uma gama também focada para isso, mas há um desgaste a nível do resto do organismo e isto é importante porque só quando nós vemos como um todo, novamente, vamos tratar sinais e sintomas em direção à causa. Então, hoje, quando eu já vos falei sobre o primeiro produto que vos vou apresentar então, que é ligamentos e tendões, eu sei que sai ao contrário na imagem, mas de outra forma eu não vos consigo ver, portanto tenho que mostrar assim. Ligamentos e tendões, a nossa imagem outra vez das nossas mascotes, não é? Portanto, e nesta imagem nós temos aqui focado o joelho, ok? Porquê? Porque o joelho é aquela articulação mais óbvia, que nós mais facilmente associamos e que também frequentemente em medicina acaba por ser um grande foco de problema de ligamentos e tendões. Porquê? Porque nós temos a rótula, aquela parte óssea que fica ali em frente ao fémur, não é? E que tem 3 ligamentos à volta, não é? A rótula está aqui e os 3 ligamentos vão estar aqui. E depois temos no interior do joelho os famosos ligamentos dos jogadores de futebol, não é? Aqueles que muitas vezes sofrem lesão, não é?
e que nos nossos animais tem ainda hoje em dia indicação praticamente urgente para cirurgia ortopédica. Então, ligamentos e tendões não existem só no joelho, ligamentos e tendões existem em várias zonas do corpo, portanto, existem ao nível da anca, um tendão muito importante interósseo que liga e que segura a nível da cabeça do fémur e da anca, portanto, que faz no fundo esta união, permite que este osso esteja encaixado na anca e permite que então haja uma boa mobilidade e que não haja um desgaste aumentado a nível da articulação. Temos ligamentos e tendões em todas as nossas falanges, não é? Dos nossos animais, dedos, de membros torácicos e membros pélvicos. Temos ligamentos e tendões em tudo o que é cotovelo e ombro, etc. Porquê é que nós achamos, ou porquê é que eu achei que era tão importante haver uma fórmula para ligamentos e tendões? Não é só pela quantidade de animais que têm problemas a nível do joelho, que já são muitíssimos, até demasiados do meu ponto de vista. É porque aquilo que está na base de problemas de ligamentos e tendões está ligado a um órgão interno. Então há aqui duas formas de olhar para esta fórmula. A forma de olhar através de ligamentos e tendões, como sendo o sinal e sintoma para o qual esta fórmula consegue ajudar o tutor a entender que há um problema, mas depois a forma de olhar na sua composição, que é ligamentos e tendões estão intimamente relacionados com a função hepática, com o fígado, ok? Então, função do fígado e ligamentos e tendões deve sempre ser averiguada como é que está a acontecer no animal que tem lesão. Então, alguns de vocês que podem eventualmente até ter animais que têm problemas de ligamentos e tendões podem me dizer assim: mas a ruptura de ligamentos do meu animal foi traumática, foi isso que me foi dito. Ele estava a correr, a ir atrás da bola, de repente deu um ganido, ficou com a pata no ar, ficou o joelho inchado e nunca mais apoiou. Okay? Então esta é a história típica daquele animal que tem uma ruptura de ligamentos e que imediatamente é aconselhado a fazer a cirurgia. Existem vários tipos de cirurgias, mas é uma cirurgia bastante invasiva e que, se forem vocês corretamente informados, no prazo de sensivelmente 1 ano ou até 1 ano, o outro joelho, portanto o joelho que não teve lesão, vai acabar por sofrer lesão por desgaste, porque o tipo de cirurgia que se faz no joelho cria um desequilíbrio a nível ósseo, portanto para tentar estabilizar a articulação, há um desequilíbrio que acontece entre o lado operado e o lado não operado. E, portanto, nessa compensação há uma tendência para o outro joelho sofrer lesão. Portanto, até 1 ano depois, regra geral, o outro joelho é submetido a cirurgia. Depois das cirurgias, aquilo que acontece, regra geral, é um processo que já era degenerativo, porque houve lesão traumática, inflamatória, mas que depois progride e começa a criar uma artrose. Uma artrite que gera uma artrose. Portanto, nós estamos a perceber já que de um problema que é supostamente traumático, que há uma indicação de cirurgia que depois vai surgir um outro problema a seguir. Portanto, nós aliviamos aquela dor aguda, intensa, porque há uma descompressão, porque há um tratamento da articulação com a cirurgia, mas gradualmente vamos seguir esse percurso a nível do desgaste da articulação. Então, o que é que acontece? A nossa visão sobre a ruptura de ligamentos tem muito a ver com se o animal é saudável verdadeiramente, esses ligamentos e tendões também são saudáveis. Estão hidratados, no fundo estão capazes de suportar tensão, e quando o animal corre e salta e brinca, esses tendões estão capazes também eles de suportar o peso, suportar a distensão, suportar os movimentos de rotação. Não excluo que não existe o fator trauma, por exemplo, um animal que não está habituado a fazer exercício físico e que até é um animal que consideramos saudável e que um dia exagerou ou saltou um muro ou teve outro tipo de trauma. A questão é que nós devemos tentar perceber o que é que exatamente naquele momento aconteceu, para conseguirmos então entender se realmente foi um trauma, porque também há o acidente de carro, não é? Infelizmente também há esses traumas, mas se realmente foi um trauma exterior que provocou essa lesão, ou foi um movimento que veio mostrar alguma fragilidade no corpo do nosso animal, ok? Então, se não foi o trauma e foi um movimento que veio mostrar uma lesão no corpo do nosso animal,
então não chega a tratar essa lesão, não chega a tratar esse sinal e sintoma, porque esse foi aquele que foi o óbvio, aquele que foi o visível, ok? Nós devemos tratar tudo aquilo que está ligado aos ligamentos e tendões, tudo aquilo que está relacionado com os ligamentos e tendões, para poder garantir que não só essa articulação que está magoada fique bem, mas que a contralateral, que vai suportar essa articulação, que também não vai sofrer lesão. E estou aqui só a usar o exemplo do joelho, mas este exemplo é aplicável a qualquer articulação. Porquê? Porque cotovelo, já falámos, não é? Cotovelo tem ligamentos e tendões, o ombro tem, a anca tem, até a coluna tem ligamentos e tendões, não é? Que é aquilo que permite que todas as vértebras estejam ali encaixadas, estejam seguras, estejam flexíveis. Portanto, há alguns animais, é engraçado, na internet surgem alguns memes sobre isto, não é? Que o gato acorda de manhã, espreguiça-se e diz que está crocante, não é? Portanto, que tem articulações que crepitam, que têm cliques que nós ouvimos a nível da articulação quando eles se movem. Isso acontece até no ser humano, não é? Nós também percebemos isso, esse tipo de circunstâncias em alguns de nós. Então, o que é que isso está a querer dizer? Está a querer dizer que há uma falta de hidratação, que é muitas vezes a causa dessas rupturas, dessas luxações. A luxação é quando alguma coisa sai do sítio, não é? Então, se este ligamento do ombro não estiver hidratado e não tiver capacidade para fazer extensão, o movimento, mesmo dentro daquilo que é considerado normal, pode fazer com que a articulação saia do sítio. Então, esta ideia, muitas vezes que temos, de condroprotetores no geral, portanto, tenho esta marca, aquela marca, a outra marca, e às vezes até sabemos, o meu animal dá-se melhor com este do que com aquele, mas associamos à marca, não associamos à composição. E dentro da composição não associamos que essa composição poderá estar a beneficiar uma determinada questão a nível da articulação e uma determinada questão a nível da parte interna. Muitas vezes não está. Portanto, está só a ter um efeito mais local. Por isso é que é preciso abandonar essa ideia, que é muito incompleta, sobre a articulação. Que ela é uma articulação e que tudo o que sirva ou entre na categoria do condroprotetor é bom para todos os animais. Não é verdade. E isso acaba por criar questões a nível de não ter resposta com o tratamento e questões também a nível do corpo decidir dar outros sinais e sintomas. Porque se o corpo não vê satisfeito as suas necessidades, então vai avisar de outra forma, ok? Então, essa questão articular, que neste momento, porque estamos a falar de ligamentos e tendões, tem uma relação com a função hepática, então nós temos automaticamente que, para tratar ligamentos e tendões, entender que é necessário tratar a função hepática. E o inverso também é verdadeiro. Animais que efetivamente têm alterações hepáticas, se já tiverem sinais e sintomas articulares, a grande maioria vai ter problemas a nível de ligamentos e tendões. E não tem que ser uma ruptura, não tem que ser uma luxação, pode ser uma inflamação da zona articular, mas ao nível dos tendões, ok? Agora, vocês não são médicos veterinários, obviamente, que não têm que saber estas coisas todas. Mas o grande choque aqui é que a maioria dos médicos veterinários não entende isto. Portanto, terão que ser mesmo vocês a conseguir colocar todos os porquês e a procurar e a ter essa informação quando alguma coisa acontece aos vossos animais. Portanto, que é para poderem fazer a escolha, para poderem optar pelo melhor tratamento, pelo tratamento que vai mais em direção à causa, mesmo quando a única solução é a cirurgia, não deixar que os ligamentos do outro membro, seja o joelho, seja o cotovelo, seja o ombro, não deixar que os ligamentos do outro membro sofram como consequência, ok? Então, mesmo que tenha chegado ali a um limite de dor, um limite de lesão em que praticamente seja obrigatório fazer a cirurgia e que numa fase aguda seja melhor, toda aquela articulação operada vai sofrer uma alteração, obrigatoriamente. Portanto, todas aquelas estruturas, tecidos moles, ligamentos e tendões vão também sofrer essa alteração. Então, esta fórmula, ligamentos e tendões, esta fórmula existe não só para ajudar os nossos animais que não têm cirurgia feita
e que precisam desse apoio a nível dos ligamentos e tendões, mas também para ajudar os nossos animais que efetivamente fizeram cirurgias e que ou o local onde foram operados ainda não cicatrizou na totalidade, ainda não tem a função recuperada, e também não queremos que por causa da cirurgia haja lesão no membro contralateral, portanto no membro do outro lado. Nós queremos preservar essa saúde articular, ok? Perguntas muito normais. Então, como é que eu sei se é um problema de ligamentos e tendões? Posso ter o diagnóstico, não é? Alguém já me disse, olha, é um problema de ligamentos e tendões, luxação da rótula, que é uma coisa extremamente comum, principalmente na maior parte das raças de pequeno a médio porte nos nossos animais, o bulldog francês, o bulldog inglês, eu acho que podia enumerar o chihuahua, o pinscher, o pequeno A, todos os cães de raça pequena têm uma pequena, média, têm uma tendência a ter problemas a nível da rótula, mas também os cães de médio porte, grande porte, por exemplo o labrador, também é muito comum ter luxação da rótula, e hoje em dia, que não era uma coisa que acontecia frequentemente, até há um tempo atrás, hoje em dia a recomendação também para a luxação da rótula é que seja feita a cirurgia, ok? Regra geral, não resolve o problema. Porquê? Porque a rótula é suposto ser uma parte óssea do corpo que tem mobilidade. Aqui a questão tem a ver com os ligamentos e tendões que, como eu mostrei e exemplifiquei há pouco, que têm que estar numa posição correta para segurar esse movimento ósseo para que ele não seja exagerado e com o tempo não crie desconforto e não crie artrose. Portanto, o que nós temos que entender é que são os ligamentos e tendões, não é irmos invasivamente e fazer a cirurgia que vai resolver o problema. Só que nós nunca vamos resolver na totalidade o problema se apenas fizermos tratamentos que visem o efeito anti-inflamatório ou até o próprio efeito de nutrir os ligamentos e tendões. Porquê? Então, no processo de nutrir uma zona no corpo, nós precisamos que essa zona tenha circulação sanguínea para os nutrientes chegarem lá, temos que ter a certeza que a absorção intestinal é boa, portanto o intestino também tem que funcionar bem. E no caso de ligamentos e tendões em particular, há um órgão muito importante que eu já vos disse e vou voltar a dizer e vou continuar a repetir este tempo todo, que tem que estar a funcionar de forma impecável, que é o fígado, ok? Vou-vos dar outro exemplo de ligamentos e tendões que também acontece muito. Quando um animal tem um problema hormonal, normalmente nos nossos animais o que é comum é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo dá laxitude de ligamentos e tendões. Então o corpo, a coluna fica com um aspecto mais encurvado. Há um abrir a nível de membros, porque os membros parece que não conseguem ter a mesma postura natural de estarem mais próximos do corpo, começam a vir mais para os lados, não é? A dar uma postura toda ela mais solta, mais frágil ao mesmo tempo. E o que é que acontece nessa doença hormonal, no hipotiroidismo? No hipotiroidismo há essa tal laxitude de ligamentos e tendões e há um órgão também que está envolvido neste processo, que é exatamente o fígado. Portanto, quando nós pensamos em ligamentos e tendões ou em qualquer parte do corpo, nós não estamos nunca ou não deveríamos nunca pensar só nessa zona anatómica específica, porque mais uma vez há vários fatores que estão a ocorrer no corpo que estão a propiciar. Então acabou, para nós felizmente e para os tutores que nos seguem e tutores dos animais que nós tratam, acabou esta questão de condroprotetores. E porque tem este princípio ativo que é bom para nutrir este tecido no corpo, que é o caso do colagênio. O colagênio é maravilhoso, mas se nós não promovemos um aumento da circulação a nível da articulação e do ligamento que precisa desse colagênio, como é que ele chega lá? Não chega, porque a circulação não foi restabelecida. Portanto, na composição de alguma coisa que precise de chegar e levar nutrientes a determinado sítio, tem que estar também algo que faça com que esse nutriente consiga efetivamente chegar lá, ok? Não vai fazer mal tomar colagênio, obviamente, mas o objetivo não é só não fazer mal, o objetivo é fazer bem, o objetivo é curar, é resolver o problema e impedir que outros problemas surjam, que é aqui a relação que existe entre tratar ligamentos e tendões e tratar a função hepática. Então, uma coisa que a gama tula
nunca vai ter, garantidamente, é um protetor hepático, só com a função de proteger o fígado, ou um protetor para a função renal, só para proteger o rim. Porquê? Porque isto é considerar que os órgãos trabalham sozinhos e é desconsiderar também os sinais e os sintomas. Então, se a maior parte dos suplementos está para tratar os sinais e sintomas, não é, da medicina convencional, como é que nós depois tratamos um fígado sem tratar as questões que esse fígado está a influenciar? Porque o fígado não tem só uma função, tem muitíssimas. O rim também é a mesma coisa. Então é quando nós percebemos isto e estabelecemos estes padrões que os nossos animais apresentam, e o ser humano é igual, que nós vamos efetivamente ter a composição correta daquilo que precisamos. E foi isto que fizemos. Então, nesta fórmula, e em todas as fórmulas, vocês vão encontrar sempre os nutrientes necessários para a zona específica, neste caso da gama degenerativa para a zona articular, que nos ligamentos e tendões tem a ver exatamente com ligamentos e tendões, mas vão encontrar também as moléculas necessárias para nutrir, ou seja, para fazer chegar a circulação a esses ligamentos e tendões e para, ao mesmo tempo, tratar a função hepática na vertente em que a função hepática influencia a parte articular, ok? Então, eu não consigo dizer que é um 2 em 1, eu consigo dizer que é um 4 em 1. Porquê? Porque trata os sintomas da dor e das lesões de ligamentos e tendões, vai-nos tratar a parte da nutrição de ligamentos e tendões, vai-nos tratar o órgão associado e a sua menos boa função que está a ocorrer associada a ligamentos e tendões, e ainda vai ter propriedades antioxidantes no corpo em geral. Portanto, porquê? Porque se eu tenho um problema numa articulação, eu vou compensar no membro contralateral, vou compensar para a frente, vou fazer esforço na massa muscular. Por isso é que muitos animais, quando têm lesão de ligamentos e tendões e lhes é prescrito anti-inflamatório, o que é que acontece? Nos primeiros 2, 3 dias notam uma melhoria com o anti-inflamatório, medicamento, ok? O que é que acontece? Essa melhoria deixa de acontecer. Porquê? Porque no início aquilo que vocês sentiram melhor no vosso animal tem a ver apenas com o alívio da inflamação daquilo que eram as zonas que estavam a compensar. Portanto, esse anti-inflamatório acaba por nem atuar a nível do local pior, do local da lesão, acaba só por aliviar o resto do corpo para que o resto do corpo consiga voltar a dar apoio a esse membro que não está a ter a função correta. Portanto, e depois deixamos de sentir a melhoria com o anti-inflamatório porque o problema continua lá. Vamos para uma gama de condroprotetores gerais. O que é que acontece? Podemos acertar, podemos não acertar, certo? E quando eu digo acertar e não acertar, é ter a combinação de substâncias que importam aos ligamentos e tendões e ter a benesse ou a sorte de que haja uma circulação sanguínea positiva naquele animal. O que na maior parte dos casos não acontece. Porquê? Porque o ligamento e o tendão ficam frágeis, ficam secos e ficam desidratados, porque já há uma tendência naquele animal para esse tipo de questão. E é essa ausência de compreensão sobre essa tendência do nosso animal é que leva depois a que um dia atiramos a bola, até não tiramos com muita força, ou simplesmente fomos à rua, ao jardim, ou desceu do carro e ouvimos aquele ganido estridente e bata no ar, ok? E depois a indicação é a cirurgia. Portanto, se nós começarmos a observar os nossos animais, observar é o ver, o tocar, o escutar, porque eu posso escutar as articulações a fazer barulho, eu posso ver que há um membro que está mais atrofiado do que o outro, ou posso ver que ele lambe determinada zona do corpo para aliviar alguma dor, alguma tensão. Eu posso perceber até que há uma zona que está mais quente do que outra. Eu posso perceber muita coisa. Eu tenho é que juntar essa informação e querer verdadeiramente interpretá-la. Então, se nós começarmos a ver esses sinais e começarmos até a perceber, ou até tivermos conhecimento, porque felizmente cada vez mais de nós está alerta para fazer um check-up, para ver umas análises, então nós vamos efetivamente começar a perceber o padrão do nosso animal, a tendência para alguns problemas de saúde e vamos começar a tratar preventivamente. Hoje é muito comum, e ainda bem, aconselhar-se a fazer suplementos para a saúde articular porque é uma grande pandemia de problema nos nossos animais, a saúde articular.
Temos animais que vivem mais tempo, felizmente, mas também temos animais que mais cedo se começam a queixar da articulação. No grande geral, o motivo de termos tantos animais a queixarem-se da articulação tem a ver efetivamente com a alimentação. Por isso é que os suplementos e suplementar diariamente não só não tem nada de errado, como tem de muito correto, principalmente se aquilo que estamos a oferecer em termos de alimentação não é o ideal, ok? Mas nem sempre o ideal é possível e está tudo bem, nós só podemos fazer aquilo que conseguimos. Mas se conseguimos ter esta consciência, então vamos pegar, ou seja, em algo, neste caso um suplemento, que vai ajudar a compensar as carências nutricionais do nosso animal, especificamente para o padrão que ele tem, que neste caso em que estamos a falar e os exemplos que estamos a dar é sobre articulação. Articulação ao nível de ligamentos e tendões. Então, há um cão de porte pequeno em casa, há um cão que tem luxação de rótula, porte pequeno, médio ou uma raça que até tem tendência a questões de ligamentos e tendões. É um animal que é extremamente atlético, que gosta de correr, gosta de saltar, não só pode como deve fazê-lo. Precisa efetivamente ter esse apoio articular adequado, portanto, e que vá mais ao encontro da prevenção e depois também em situações que possam ser necessárias do tratamento, olhando a articulação desta forma. Portanto, se eu hoje estou a focar tanto em ligamentos e tendões, eu também já, mais em breve, vou poder focar-vos nesta outra fórmula, que é o osteoarticular, portanto já mais focada nas lesões ósseas. E depois, dentro desta gama dos degenerativos, ainda temos outros. Temos para doença de disco intervertebral, para problemas autoimunes ou imunomediados que afetam a articulação e para animais que têm tendência ou já perderam ou estão a perder massa muscular. Porque é isso, a articulação é muito mais do que dois ossos ou mais que estão ali a funcionar, não é? É muito mais do que isso. E mais do que isso também, a nível de ligamentos e tendões, líquido intraarticular, cápsula, massa muscular, sistema imunitário, circulação sanguínea, tudo isso tem que ser pensado, ok? Então, quando nós damos o suplemento, mesmo que o sinal óbvio ou o sintoma óbvio do nosso animal seja aquele diagnóstico, aquele rótulo, se o animal tem luxação de rótula, se o animal tem ruptura de ligamentos, o seu animal tem displasia de anca, em que também temos a questão dos ligamentos como sendo uma das causas possíveis de estar a acontecer esse tipo de diagnóstico. Quando nós temos esse tipo de rótulo, o rótulo, por muito que nós não estejamos totalmente cheios de conhecimento sobre o que se passa na articulação, nós com o rótulo também conseguimos começar a pensar, ok? Tendo dificuldade ainda assim, podemos e devemos perguntar, certo? Porquê? Os primeiros e os principais responsáveis pela saúde dos nossos animais somos cada um de nós. O médico veterinário é uma parte importante, mas a parte também muito importante é o tutor. Então, tomar consciência daquilo que vocês estão a escolher para dar aos vossos animais é muito importante. E achamos que é tão importante o vosso papel que não chega colocar algo e dizer, olha, ligamentos e tendões, e é para isto, isto e aquilo. É também chamar-vos a atenção que se há questões de ligamentos e tendões, há questões noutro local do corpo. E que forma melhor de aproveitar uma fórmula do que esta, que é tratar esses tais sintomas a nível do ligamento e dos tendões, indo ao encontro com aquilo que se passa dentro do organismo. Então, ligamentos e tendões, dentro da embalagem vocês têm comprimidos palatáveis, portanto eles têm este aspecto. Toda a gama tem uma cor, portanto nós já vimos que os nossos CBDs têm aquela cor verde, as nossas vitaminas e probióticos será a cor laranja e o articular tem estes vários tons de cor azul. E só a título de curiosidade, o osteoarticular já não foca ali o joelho, já foca aqui a anca. Porquê? São as patologias mais comuns, mais representativas. Então, indo aqui também ao encontro de algumas perguntas que vocês partilharam, uma das perguntas que me fizeram, que eu tirei aqui uma nota, foi sobre algo que também já foi pensado desde o início, que foi se pode ser dado em conjunto com os CBDs, ou seja,
todos os produtos, todos os suplementos de qualquer gama e de todas as gamas da Tula, portanto nós temos os CBDs, temos o suporte imunitário, temos a gama para os degenerativos, vamos ter uma gama para o oncológico que também está a chegar e vamos ter uma gama para os autoimunes também. Então, todas estas gamas são compatíveis entre si os produtos. Porquê? Porque eu posso ter um animal com muitos sinais e sintomas, que precisa de ajuda em todos esses sinais e sintomas, mas que há sinais e sintomas que são secundários e que assim que desaparecem, nós vamos focar nos sintomas mais antigos, mais crónicos e os que ficam mais com o animal durante mais tempo. Então imaginemos que nós temos um animal que realmente tem uma lesão de ligamentos e tendões e tem uma questão hormonal, como foi um dos exemplos que eu vos dei. Um animal que tem hipotiroidismo e que por causa do hipotiroidismo tem patologia a nível articular que nós conseguimos identificar perfeitamente que está associada a ligamentos e tendões. Então nós vamos fazer esta combinação. Nós vamos juntar ligamentos e tendões, portanto especificamente tratar aquilo que a articulação nesse sentido necessita, portanto nutrientes específicos para ligamentos e tendões, mais substâncias que vão melhorar a circulação nessa estrutura e depois ainda os componentes que ajudam a que essa articulação não tenha dor, que consiga regenerar, que não tenha inflamação e criar um ambiente menos oxidante. Juntando então com o Full Balance é uma fórmula que tem muito a ver com regulação hormonal e com quadro de dor. Portanto, aqui o que temos a acontecer é que estamos a juntar uma causa, mais especificamente, com dois sintomas, a causa hormonal a causar alteração hepática e a causar alterações em ligamentos e tendões. Então isto é uma combinação possível. A outra combinação possível é, ok, o meu animal não tem problema hormonal, mas teve uma lesão inflamatória da articulação, teve um trauma e então o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar o antioxidante, que tem o CBD para ajudar com o controle da dor, da inflamação, mas também tem um concentrado de ômega 3 que tem um efeito anti-inflamatório articular específico. Portanto, numa fase aguda em que aconteceu, começamos a introduzir os ligamentos e tendões, mas vamos ajudar no quadro agudo do problema, ok? E ainda assim, e porque nada realmente é feito ao acaso, se nós pararmos para pensar naquilo que estamos a fazer e ver ao longo de 20 anos praticamente, depois ainda temos esta combinação possível. Porquê? Porque muitos animais que têm o padrão do fígado associado aos ligamentos e tendões também têm quadros de prurido. Porquê? A comichão ou prurido é um sintoma muito característico da alteração hepática. Okay? Então, quando nós olhamos a saúde assim, nós conseguimos perceber que realmente nada funciona separadamente. E estas combinações não são aleatórias. Estas combinações existem e fazem sentido porque é o que acontece no corpo dos nossos animais. De forma diferente. Porque é que um animal precisa desta combinação? Porque é que um animal precisa da combinação com o antioxidante? Porque é que um animal precisa da combinação com o Full Balance? Porque depende do próprio animal. Ou seja, mesmo que o rótulo, e vou pôr aspas na questão de mesmo que o rótulo do problema do animal seja ruptura de ligamentos ou luxação da rótula, esse é o rótulo, esse é o diagnóstico da doença, não é o diagnóstico do meu animal. Qualquer animal pode ter essa lesão, mas o animal não é igual um ao outro. Portanto, há uns que são mais sensíveis a nível do fígado e então a combinação, sem sombra de dúvida, para os que são sensíveis do fígado, vai ser o Stop Itch. Porquê? Porque o Stop Itch tem PEA, aquela molécula que é anti-inflamatória, trata o prurido e que ao mesmo tempo com o CBD vai ajudar a tratar os padrões do fígado, ok? Trata também quadros de dor mais intensa. Porquê? Porque o fígado está ligado ao sistema nervoso central através de um nervo que é o nervo vago e que transmite realmente muita informação ao sistema nervoso central em relação à dor. Portanto, agradecendo aqui o comentário que está a aparecer aqui, que está tudo pensado ao pormenor, está mesmo tudo pensado ao pormenor. Mesmo depois de tantos anos a perceber isto, foram precisos muitos meses a sentar com todos os princípios ativos, com toda a bibliografia convencional e da medicina integrativa,
para ir à procura de toda a informação para chegar à conclusão de que estas combinações deveriam e precisam de ser feitas especificamente assim. Então, nós recebemos durante o período de criação das fórmulas, recebemos amostras de todas as fórmulas. Todas as fórmulas foram oferecidas, no fundo, para perceber um feedback de várias questões a pacientes. E nós, como na ZenVet, recebemos, regra geral, os casos difíceis, os casos das segundas, das terceiras ou das quartas opiniões, muitas vezes, não é? De quando já não há nada a fazer também. Nós demos as fórmulas, demos essas amostras a esses pacientes, com muita sorte de terem famílias e de terem tutores que percebiam aquilo que nós estávamos a procurar e que precisávamos de entender. E o feedback desta fórmula foi fantástico, a nível de palatabilidade, a nível de resposta, de ganho de função. Porquê? Porque quando se tem problemas de ligamentos e tendões, vai-se começar a perder função, certo? Porque os ligamentos e os tendões vão permitir que o membro seja funcional, que tenha essa função. Então, conseguimos perceber em pouco tempo das amostras que entregámos que realmente aquilo que já fazíamos na prática, só que para ter este 4 em 1 tínhamos que literalmente ter 4 produtos diferentes, porque eles no mercado não existem nestas combinações. Então é um motivo muito, muito grande de alegria hoje em dia poder ir e observar o paciente e dizer assim: olha, eu sei que ele está efetivamente a levar o que precisa, eu sei que o que ele precisa está completo, eu sei que o que ele precisa está efetivamente a ir ao encontro não só daquilo que é visível de forma exterior, mas que também está a acontecer no interior. Portanto, eu sei que estou a prevenir outras questões no organismo daquele animal. E eu sei que isto é o futuro da medicina, é nós ganharmos esta consciência, que não é tão difícil assim. Nós, na realidade, sabemos todos, mas depois decidimos compartimentalizar tudo. Nós voltarmos a ter esta consciência e percebermos que as especialidades são importantíssimas em qualquer medicina, humana ou veterinária, mas que o entender o todo é igualmente importante. Portanto, eu não posso querer operar um joelho para uma lesão e achar que o outro joelho não vai sofrer por isso e que os cotovelos não vão sofrer por isso, não é? Ou que a coluna não vai sofrer por isso. Eu tenho que entender que isto vai acontecer e eu tenho que saber resolver ainda antes disto acontecer. Caso contrário, nós estamos simplesmente a preparar-nos e a preparar os nossos animais e a preparar os tutores para mais desafios. Quer dizer, fomos resolver um problema para criar outro problema. Ok? Então, este pensamento, efetivamente, idealmente, tem que mudar e vocês são agentes muito importantes. Quando vocês questionam, quando vocês procuram soluções, quando vocês mostram que estão a pensar sobre as questões dos vossos animais, porque vocês são a voz física deles. Eles não precisam de falar, eles comunicam lindamente, não é? Mas, na eventualidade do ser humano não entender a sua comunicação, alguém tem que falar por eles e esse alguém são vocês, está bem? Então, é muito importante, é o primeiro suplemento desta gama degenerativa, volto a dizer, ligamentos e tendões, osteoarticular para artroses, combinações possíveis com os nossos CBDs, já não tenho mais mãos, o que me deixa muito feliz. Portanto, com os nossos CBDs, o Full Balance, o Antioxidant e o Stop Itch, porque cada um deles vai ter uma função também na saúde articular. E depois aqueles que estão para vir relacionados com a doença de disco intervertebral, que é também um grande flagelo na saúde dos nossos animais, na saúde articular, que afeta ainda por cima a saúde neurológica, da coluna e consequentemente dos membros, do problema ou dos problemas autoimunes e imunomediados que também acontecem na articulação. Também temos uma fórmula especificamente para isso e temos uma fórmula especificamente para a recuperação e ganho da massa muscular. Porquê? Porque todos os problemas articulares crónicos vão conduzir a essa perda da massa muscular, o que ironicamente é um outro problema em si, porque quanto menos massa muscular, mais estamos a criar condições para termos problemas a nível da própria articulação nos vários aspectos,
ligamentos e tendões, cápsula articular, líquido interarticular, massa, a própria massa muscular que suporta todo o esqueleto, não é? Portanto, tudo tem que ser realmente pensado ao pormenor, mas o facto de se simplificar esta forma de transmitir o conhecimento, que é não, até no fundo é não complicar, não é? É não complicar, é nós olharmos para aquilo que eles nos estão a mostrar e parar um bocadinho para pensar que realmente não é tão complicado, não é de todo, e aceitar que aquilo que estamos a ver de sinais e sintomas tem uma causa também a nível de outro local e sermos muito críticos quando nos dizem que não é assim ou não nos explicam então, porque chega uma altura que qualquer um de nós pensa, mas pouca sorte, não é? Eu só tenho azar, o meu animal só tem azar, tem isto. Quando o animal tem N coisas, na realidade ele tem uma coisa que não foi observada, tem uma coisa que não foi descoberta, tem uma coisa que não foi tratada e que o corpo grita de todas as formas possíveis para chamar a atenção, para que esse local onde se inicia o problema não desista de tentar resolver o problema. Então o corpo, seja do ser humano, seja dos nossos animais, é um organismo muito sábio e cabe a nós então fornecer-lhe aquilo que ele necessita para que ele possa recuperar e regenerar e que mesmo em processos degenerativos que estejam associados à idade, porque sim, nós não vamos todos viver para sempre, mesmo nesses processos degenerativos poder oferecer qualidade de vida, ausência de dor, longevidade, portanto ir ao encontro disso, que é aquilo que devemos e podemos esperar à medida que todos nós envelhecemos, tá bem? Então, mais uma vez, fica aqui uma live, não é? Com muita informação e apesar de as duas perguntas que me colocaram hoje, mais assim, mais específicas, portanto, podemos sim fazer as combinações e a questão em relação à TPLO, que a Aninhas colocou. A TPLO é a cirurgia para a resolução da ruptura de ligamentos do joelho e é exatamente tudo aquilo que eu disse. Essa cirurgia pode ser necessária, pode ter toda a indicação, mas vai sempre criar um desequilíbrio que a médio e longo prazo vai gerar uma lesão no outro joelho e que por sua vez também vai lesar e criar compensação a nível da coluna, também. Então o processo não acaba com a cirurgia, o processo diminui o sintoma com a cirurgia, mas o processo continua e é preciso fazer alguma coisa, também. Então, há aqui algumas perguntas, a Joana está aqui a perguntar sobre o farrusco. Também é bom para o farrusco é o seu gatinho amoroso, que tem questões dermatológicas. Vamos fazer uma live só sobre os vossos casos clínicos, tenho muito gosto em responder-vos a todos também. Mas sim, também para a questão articular do farrusco em particular também é interessante. A Sandra fala da gatinha Lucky que foi operada à luxação da rótula, tem displasia da anca, não se consegue dobrar para fazer a lavagem das partes baixas, será esse indicado. Então, estamos a ver articulações diferentes e o que é que essas articulações diferentes têm em comum, que eu ainda agora estava a explicar-vos. Portanto, luxação da rótula é ligamentos e tendões. Se também temos uma questão de displasia da anca, basta pensarmos que a cabeça do fémur está aqui em cima e aqui em baixo, não é? Vai estar o nosso joelho. Portanto, é a mesma lesão no fundo. É até, certamente, a anca e a questão do ligamento da anca e da conformação da anca que acabou por predispor essa luxação da rótula. Portanto, mais uma vez, sinais em zonas diferentes, que até parecem coisas diferentes, mas que efetivamente está a provocar a mesma questão. Até esta forma, como a Sandra partilha, de que ela não se consegue dobrar. Portanto, ela não tem elasticidade no corpo dela e uma gatinha tem que ter toda a elasticidade do mundo, não se consegue dobrar. Porquê? Porque todos os ligamentos da coluna, não é? Todos os ligamentos e tendões da coluna não conseguem fazer esse movimento normal. Portanto, é este, sem sombra de dúvida que é este. E numa fase inicial seria este com o nosso antioxidante. Portanto, para quê? Para conseguir mais rapidamente fazer com que tudo o que está nesta composição seja absorvida pelo corpo em direção a todas essas localizações que estão a necessitar.
não quer dizer que ela depois tenha que manter o antioxidante, mas numa fase inicial é importante também. Depois, mais coisas. Exatamente, pronto, a Sandra está a relembrar que foi isso que falamos também já, até inclusivamente na observação, mas que a explicação da medicina convencional para as lesões da luxação da rótula são muito focadas em a rótula está fora do sítio, temos que a colocar no seu sítio. Ponto final. E não, a rótula está fora do seu sítio porque há um ligamento que tem uma alteração na sua conformação, na sua capacidade de tensão, de posição. É assim, eu não vos sei explicar porquê, eu essa parte realmente não vos sei explicar porquê. Ou seja, não sei explicar o porquê de não ser mais claro, mais óbvio para o próprio médico veterinário, não sei. E não coloco em causa o trabalho dos colegas, eu acho que os colegas estão todos a fazer o seu melhor. O que eu me questiono é o que questiono a mim própria, que são os porquês de tudo, não é? Porquê haver luxação da rótula, porquê haver displasia da anca com subluxação a luxação, porquê fazer uma cirurgia que resolve o problema de um joelho, mas depois causa problema no outro. Porquê? E o quê? E como? São essas perguntas todas que devem existir constantemente, porque fazer medicina é praticar a ciência. E a ciência que os mais céticos e os mais convencionais muitas vezes praticam baseia-se num método científico. E o método científico começa com a colocação de perguntas. Vou fazer uma pausa e caretas, não é? Se não se colocam essas perguntas, se recusam a colocar estas perguntas, como é que nós vamos encontrar as respostas científicas para os problemas e completas, não é? Não vamos conseguir chegar lá. Então, estou muito feliz pelos meus pacientes, aqueles que me estão mais próximo, aqueles que estão longe, mas que também são atendidos pela ZenVet, seja via remota, seja porque vêm de viagem de todos os sítios do país para vir fazer a consulta, de vos poder indicar exatamente aquilo que vocês precisam e ir feliz, saber eu que vocês vão bem e ficarem felizes por isso. Então, é realmente um sonho tornado realidade e um descanso. Se o facto de entender as questões dos nossos animais já é um descanso muito grande, não é? No sentido em que ok, temos problemas, ok, temos desafios, mas estamos a entender e vamos fazer esse caminho. Agora é dizer assim, olha, está aqui a ferramenta para fazer esse caminho. Aquela na qual nós confiamos, aquela na qual nós sabemos tudo acerca de e podemos então contar com ela verdadeiramente em todos os sentidos para resolver os problemas. Também. Então, não sei se vocês têm mais perguntas para me fazer. Eu é que agradeço muito que todos vocês sigam, que todos vocês nos apoiem, que estejam a divulgar, que eu sei que o estão a fazer também, e que, no fundo, continuem realmente a querer saber mais e a perguntar e a participar e a partilhar, porque tudo aquilo que possa beneficiar os nossos animais beneficia-nos a nós. Porque se é graças a eles que nós temos vontade de sorrir ao fim de um dia difícil de trabalho, se é graças a eles que nós chegamos a casa e sentimos que temos todo o amor do mundo, não é? Então, aquilo que nós temos a fazer realmente é muito simples, não é? É entender, questionar, se for o caso, chegar ao fundo de todas essas perguntas, esses porquês e escolher em consciência aquilo que realmente faz sentido para a sua saúde, também. Então, muito obrigada por vocês todos, muito. A live vai ficar gravada sim, alguém tinha perguntado, mais uma vez, vai ficar disponível. Por isso, depois, questões que vocês tenham, nós vamos pôr todos estes produtos que já vos apresentei, os novos, disponíveis no link. Nossa página, nosso site online ainda está a ser trabalhado, mas está para muito breve. Até porque, como vocês já perceberam, vão chegar estes outros produtos
para a gama oncológica, para o sistema imunitário, que são muito, muito necessários. E acabou para mim acabou para sempre, ter que tratar os animais com os suplementos como se eles fossem partes e não um todo, ok? Então é isso que vocês podem esperar, é isso que vocês podem continuar a acompanhar, nós vamos continuar a partilhar também. Um beijinho muito, muito grande para todos também. E próxima quinta-feira, próxima live, conto convosco também. Um beijinho, bom descanso, beijinhos aos vossos meninos.